Eu vou dar uma meditação, um estudo mais breve, e depois a gente vai tentar responder algumas perguntas que talvez esclareça a gente. O tema do estudo de hoje é a esperança da vocação. Quando você foi chamado por Jesus para servi-lo, ele disse com com toda clareza, ele disse: olha, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. E isso é o quadro mais terrível, não é? Ele disse: me chamaram de Beelzebu, vocês não são melhores do que eu, e se trataram assim o vosso mestre, certamente vos tratarão do mesmo jeito. Então está claro para a gente, e a gente já conversou sobre isso durante esse ano, né, o pouquinho de tempo que tivemos aqui, da luta, da adversidade que é a gente viver uma vocação para Deus num mundo totalmente caído, não é? Então, dá para ter esperança no meio disso? Dá para a gente ter ânimo para trabalhar no meio disso? E eu queria encerrar esse ano, né, pensando sobre essa perspectiva de esperança, né? E aí eu escolhi, na verdade, 3 textos. Tinham bem mais textos, mas eu escolhi só 3 para a gente pensar sobre isso, né? Então, o primeiro texto é o Salmo 1. Queria que você desse uma olhada aí no Salmo 1, se não dá para ver aqui na projeção, veja aí na sua Bíblia, né? A gente sabe o Salmo 1, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz: esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Aí veja: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, o juízo final, nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação dos justos é a igreja. Ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero pensar na esperança da vocação nesse primeiro texto. Veja que ele apresenta uma vida cotidiana de relacionamentos com os quais a gente tem que aprender a lidar. E os primeiros relacionamentos desse homem bem-aventurado, a palavra bem-aventurado que é usada aqui, tem a ver com aquela inteireza de coração que nós tratamos no primeiro ano, não é? Um homem que tem um coração íntegro. Esse homem que tem um coração inteiro, que está continuamente aperfeiçoando e sendo aperfeiçoado, mas com o coração inteiro, esse homem, ele lida com relacionamentos constantes, que são relacionamentos que tentam conduzi-lo para fora. É um ambiente inóspito no qual a gente vive. Pode ver que ele coloca aqui ímpios dando conselhos, né? Roda de escarnecedores, caminhos, né, de pecadores, ou seja, os relacionamentos com os quais nós estamos continuamente lidando, eles são para desviar a gente da nossa vocação, do para que vivemos. Lembra que vocação é essa resposta: para que eu vivo? Então, vamos lembrar disso, irmãos. O sistema no qual a gente está inserido é maligno. O mundo é maligno. Nós fomos salvos. E nós somos postos em Cristo. E como pessoas que são salvas, nós vivemos ainda no mundo, mas agora não somos mais cidadãos do mundo. Certo ou não? Então nossa identidade não está aqui. Mas mesmo se a identidade está aqui, nós convivemos com pessoas cuja identidade é essa. E eles ficam nos dissuadindo, nos desviando, chamando a atenção da gente para outro
outro viés, para outra direção, para se deter no que não deve, para se perder. E ele está dizendo pessoas que são inteiras, íntegras, bem-aventuradas, felizes, satisfeitas, essas pessoas, elas continuam no foco. Essas que continuam no foco, não perdem o foco, ele diz, o prazer delas, veja que não está dizendo da obrigação, mas está falando da devoção, prazer. O prazer delas é a voz de Deus. Então veja como ele está fazendo uma dinâmica entre o primeiro versículo e o segundo versículo. O primeiro versículo, existem vozes do mundo continuamente tentando dissuadir a gente, né? Tentando desviar a gente. Aí o versículo segundo diz, tem uma voz que a gente saboreia, é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor. Você sabe que a palavra do Senhor é a voz do Senhor. Então, a voz do Senhor a gente saboreia. Não é que a gente tenha a obrigação. É prazer. E essa voz a gente fica com ela. Enquanto a gente rejeita as outras vozes, a gente quer essa voz. Não porque alguém obrigou a gente. Não é por causa de religião, não é por causa de igreja. É por causa do nosso coração. Nosso coração está em Deus agora. A gente quer Ele. Então a gente ouve a voz dele. Esses que têm um coração inteiro e ao mesmo tempo amam essa voz, ele fala sobre a jornada vocacional. É o versículo 3. Jornada vocacional. Ele fala assim, esse homem ou essa mulher é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Fruto é a expressão daquilo que sai de você. É a expressão do seu labor. É a expressão da dinâmica de vida. Em Eclesiastes, lá no capítulo 9, ele fala, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Então, absolutamente tudo faz parte da nossa vocação, nosso serviço. Agora que nós vivemos para Deus, amamos a voz de Deus, nesse ambiente inóspito, a gente sempre está trazendo água para o coração, sempre está trazendo fontes que alimentam o nosso coração na voz de Deus, e aí a gente termina produzindo. Veja que a árvore é quem produz os frutos. A gente termina produzindo. Jesus usa essa figura lá em João 15. Ele diz, eu sou a árvore, e vocês são o fruto, ou os galhos da árvore. Vocês produzem frutos, mas vocês só produzem frutos quando vocês permanecem em mim. Lembra que ele diz isso, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Vocês são os ramos. Todo ramo que permanece em mim dá fruto. O ramo que não dá fruto é porque não permaneceu em mim. Esse é cortado e lançado fora e é queimado. Então, agora que Jesus está usando essa analogia do Salmo 1. Que fruto é esse? É difícil a gente definir os frutos que Jesus está querendo colocar lá em João 15, como sendo só uma questão de comportamento. Alguém vai dizer, são os frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio. Não é isso que a gente conhece? Não é, irmãos? Mas não é só isso, os frutos que estão descritos por Jesus. Os frutos que estão descritos por Jesus estão lá também as pessoas que serão salvas por nosso intermédio, ou seja, a nossa evangelização, as pessoas que serão edificadas por nosso intermédio, por nossa conduta, por nossos conselhos, pela nossa vida. Diz respeito a toda a produção que fazemos para Deus, ou seja, você trabalha, e o que você trabalha, você produz para o Senhor. Mas você vende contratos, mas você vende contratos para louvar a Deus, para adorar a Deus, né? Você vende produtos para adorar a Deus, você atende pessoas para a glória do Senhor, você colabora em alguma empresa, em alguma coisa, para que Deus seja glorificado, ou seja, são frutos. O nosso labor traz fruto, em diversas dimensões da nossa existência. E ele está dizendo que esses que continuamente são irrigados pelas fontes das águas, eles estão produzindo frutos. E aí ele diz, além da folhagem não murchar,
tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Isso é uma promessa? Ou é só uma constatação? É uma promessa, veja que é será. Não é? Não é tudo quanto ele faz é bem-sucedido, mas tudo quanto ele faz é o quê? Será. Será bem-sucedido. Então pense nisso. Existe uma promessa na palavra a respeito da sua vocação que deve dar esperança para você. A promessa é que o que você faz, agora veja as condições anteriores, né? O que você faz será bem-sucedido. A gente tem um desejo de eternizar a nossa jornada aqui na Terra, né? E nesse caminho de eternizar a nossa vida, dizem, né, aí que a gente faz 3 coisas. Quais são as 3 coisas, você lembra? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Isso, né? Para eternizar o nome da gente. Pois é. Quantos livros foram escritos que a gente nunca leu, né? E que foram esquecidos. Quantas árvores que ninguém sabe quem plantou. E quantos filhos que, em vez de trazerem um nome para cima, só colocaram o nome da pessoa para baixo, né? Pois é. Qual é a ideia? A ideia é que nessa busca por eternização, a pessoa que busca ao Senhor termina fazendo com que o seu serviço, a sua vocação, sirva para o bom sucesso. Pode ser que a gente não veja esse bom sucesso, mas será bem-sucedido. Pode ser que a gente não veja. Deixa eu pensar aqui com você, por exemplo, Jesus Cristo. Se Jesus não ressuscita fisicamente, não é? Se ele não ressuscita, ele teria visto, estou pensando ele como um homem, tá? Não como Deus, mas como um homem. Ele teria visto o resultado do seu trabalho? Hein, irmãos? Você acha que ele teria visto? Não. Ele fez tudo que era bom, foi muito maltratado, perseguido, humilhado e foi morto. É na ressurreição de Jesus que ele vê o benefício do seu trabalho. Jesus não seria considerado um homem bem-sucedido, e o seu trabalho também não, se ele tivesse parado na cruz. Ele seria um fracasso. Mas a sua obra foi bem-sucedida. Imagina Paulo. Paulo, quando estava vivendo, ele não tinha percepção, claro que não, do quanto o material que ele estava escrevendo e as igrejas que ele estava plantando, o quanto isso acarretaria em toda a história do cristianismo. Quando Paulo escreve a sua última carta, ele faz questão de dizer assim: todos me abandonaram. Por favor, traga os livros para que eu leia, né, os pergaminhos, e traz uma capa porque eu estou frio, eu estou com frio. E Paulo vai morrer ali, depois, talvez 1 ano depois dele dizer essas palavras, Paulo vai morrer como se fosse um fracasso. Cadê os amigos? Cadê as igrejas? Cadê o conteúdo que ele escreveu nas prisões, as cartas? Ele não vê nada disso. Mas tudo que ele viveu para Deus na sua vocação foi bem sucedido. Nos abençoa. Então pense nisso. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. É uma promessa. Vamos para o segundo texto. O segundo texto é Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 10. Veja o que ele diz. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem,
que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Parece com o Salmo 1 ou não? Escolheu uma má companhia, não é? Escolheu confiar onde não devia. Entretanto, esse texto de Jeremias não fala só do outro, mas fala também de si. Quando a gente escolhe confiar no nosso braço. O homem que confia no homem não precisa ser no outro homem, pode ser em si mesmo. Então, maldito esse, não é? Versículo 6. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, toda a produção, até ele mesmo, vai tornar-se em nada. Até ele mesmo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, vai tornar-se nada, um deserto. Versículo 7. Bendito, a ideia de novo, bem-aventurado. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. Não parece de novo, né? Salmo 1. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Ou seja, na estação pior da vida, no momento de tribulação mais difícil, o que ele está produzindo ainda será bem sucedido, ainda tem fruto, ainda tem produção. Isso é promessa, irmão, ou não? Isso é promessa. Naqueles dias piores, onde a gente não tem nem força, onde o que a gente tem para produzir parece que é lágrima diante do Senhor, essas lágrimas estão produzindo o bom sucesso. Né? É como foi dito de Agostinho, né? O pai espiritual de Agostinho, falando a respeito da mãe de Agostinho, Mônica, que passou 30 anos orando para o filho se converter, porque o filho era totalmente perdido. E ele diz assim: um filho de tantas lágrimas nunca seria dado para o inferno. Né? Ou seja, Mônica passa 30 anos chorando a sua luta espiritual pelo filho, e aquelas lágrimas estão produzindo o bom sucesso. Será bem sucedido. No ano da sequidão, no tempo da luta, no tempo da tribulação, ainda será bem sucedido. Isso dá esperança ou não dá, irmãos? Então ele está dizendo, a esperança é o Senhor. Se a gente soma esse texto com o texto anterior, a gente vai ver que o Senhor faz as nossas obras terem uma repercussão eterna. Ser bem-sucedida. Fico pensando que o que eu trabalho, não por ser pastor, mas porque trabalho para Deus, isso tem uma repercussão na eternidade. Tem uma repercussão em todas as eras. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou vivendo o tempo da oportunidade, como Davi viveu, como Abraão viveu, como Pedro viveu. Agora sou eu que estou vivendo. Agora é você que está vivendo, e é o tempo da oportunidade. E nesse tempo da oportunidade, Deus está fazendo a sua vida ter um peso eterno. É por isso que Apocalipse capítulo 5, ninguém podia abrir o livro da vida, o livro que está escrito a nosso respeito, a não ser Jesus. E ele vem e aparece para abrir o livro que conta a nossa história. Será bem sucedido. A esperança é o Senhor. Ele diz, versículo 9, veja. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não fica sem resposta, não. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração.
Eu provo os pensamentos. Agora veja, e isto para dar o quê? Leia aí, irmãos. Cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então veja, se o meu coração está realmente fazendo para Deus, porque o coração é enganoso. Se o meu coração está realmente fazendo para Deus, Deus esquadrinha e vê. E é por isso que Deus nos conserta. Porque por vezes a gente acha que está vivendo para Deus, mas Deus vem e nos confronta com várias situações a fim de que a gente viva de fato para Deus. Ele prova os corações. Ele esquadrinha. Para que de fato nosso coração seja totalmente dele. E você vai lembrar disso no módulo anterior, quando a gente falou do coração inteiro. Coração inteiro é um coração que é todo para Deus. E se um coração é todo para Deus, as obras são para Deus. Se um coração está dividido, nenhuma obra é para Deus. Nenhuma. É para nós mesmos, cujo Deus é o nosso ego. Qual é então a esperança? A esperança é, do mesmo jeito que no Salmo 1, é se a gente vive para Deus e vive de coração para Deus, as nossas obras são eternas. Elas vão abençoar e muito a vida dos que ainda vão viver e talvez dos que já estão vivendo aqui e agora. Terceiro texto, Salmo 84. Salmo 84, veja. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Esse homem aqui é o que Jeremias acabou de descrever. Aquele que não confia em homem, mas confia no Senhor. Então, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Veja de novo, coração. Agora veja que o salmista está falando que é possível que o coração seja aplanado pelo Senhor. Aquele mesmo coração que é desesperadamente corrupto. Porque o Senhor prova os corações. E o Senhor, ao provar os corações, quando Ele avalia o nosso coração e vê que está errado, que tem uma negativa de Deus, Ele vai lá e corrige, Ele aplana. Então Ele diz, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, esse tal, que o Senhor tem corrigido o coração, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Veja que aqui está fazendo uma transposição entre você se alimentar de um manancial, né, o que está lá no Salmo 1, em Jeremias 17, é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, estende a raiz para o ribeiro e suga a água que é necessária. Agora, aqui no Salmo 84, ele está dizendo, esse tal que tem um coração aplanado pelo Senhor, ele transforma um vale seco, um deserto, em fontes de água viva. Um agente de transformação. Isso é a nossa vocação. Isso é a essência da nossa vocação. Nós somos a bênção de Deus na terra. Nós que somos salvos. Deus escolheu um método pelo qual Ele abençoa a terra. E sabe qual é o método? Os salvos. Nós somos esses que transformam o vale árido em um manancial. Aí ele diz, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Agora, a chuva vem de onde? Hein, irmãos? A chuva vem de onde? Vem do céu. Vem de Deus. Esse que passa pelo vale árido, pela tribulação, transformando em um manancial, em uma fonte de bênção, esse vê
a provisão de Deus caindo sobre si, ou caindo sobre o seu terreno, né? Sobre o lugar inóspito no qual ele está vivendo. Ele vai ver. Queria que você entendesse, seu trabalho não é vão. Você está no meio de lobos. Está na luta ferrenha, que parece desproporcional, que parece impossível. Mas perceba a esperança que Deus traz para você no meio dessa vocação. Esse cordeiro, essa ovelha que está no meio dos lobos, é quem vai fazer a terra ser boa. Somos nós, irmãos. Somos nós. Você acredita nisso? Você acredita que não é o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente da Alemanha, a presidente da Alemanha, ou da França, da Inglaterra, nem do Brasil, que vai fazer a terra ser boa? Mas você? Alô? Tem alguém aqui? Essa é a sua vocação, e é a essência da sua vocação. E veja que o método para isso não é você fazer as coisas super bem feitas, mas é você fazer as coisas de todo o coração para o Senhor. Eles vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Uma expressão muito usada no Velho Testamento. Eles comparecem diante da presença de Deus em Sião, é no templo, é no ajuntamento, é na igreja. Ou seja, esses são a comunidade dos fiéis que adoram a Deus na terra. A força deles está lá escrito em Jeremias 17. Qual é a força? Qual é a força, irmãos? Alô? Estão com sono, não? Qual é a força? Lembra, não? Força está no Senhor, irmão. Não é? Esses vão indo de força em força. E cada um deles vive a vida adorando a Deus. Eles comparecem diante de Deus em Sião. Aí o versículo 11, ele diz: porque o Senhor é sol e escudo. Está falando da qualidade de Deus a seu respeito. Ele protege você dos lobos. Ele é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Ele dá êxito, glória. E Ele dá graça para você suportar. Ok? Alô? Ele diz: não sonega nenhum bem aos que vivem retamente. Isso é promessa? É promessa. O versículo 11 todo é promessa. Você tem a promessa de proteção do Senhor no meio dos lobos. Você tem promessa do Senhor de que Ele vai lhe dar aquilo que é necessário para a luta, a graça. Lembra de Paulo? Senhor, afasta de mim o espinho na carne. O que foi que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Ele te dá graça. E Ele te dá êxito, glória. Ele está prometendo, não vai sonegar, não vai privar você de nenhum bem. Você que tem um coração aplanado. Você que tem um coração inteiro, que faz o que faz para Deus e para a glória de Deus. Agora talvez está mais bem explicado, somando os textos, somando o conceito, o que está escrito lá no Salmo 1. O Salmo 1 diz: tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Agora está explicado por quê. Porque Deus o cobre. Deus é quem rega o coração dele. Deus é quem faz ele ser uma bênção.
Deus é quem dá força, Deus é quem protege. É por isso que ele diz, a esperança é o Senhor. É o Senhor, essa é a esperança de quem vive a vocação aqui e agora. Então a gente não vai para o campo de batalha como se fosse pessoas que estão prontas, nesse sentido, prontas para morrer. A gente vai lá prontos para vencer. Porque já está prometida essa vitória. Até a nossa morte acarreta na nossa vitória. Como Jesus, que a sua morte era o caminho para a ressurreição, para a vitória. A vinda de Cristo nós a antecipamos pela fé. Porque quem vive na esperança é porque ainda não concretizou. Porque se já tivesse vendo e recebendo, não precisava mais de esperança. Precisava? Essa é a esperança da vocação. Que nosso trabalho aqui não é vão. Não é vão. Tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido. Não é vão. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmão? Deus lhe fortaleça, lhe anime.